Salve, salve trader, muito boa noite, tudo bem com vocês? Adriano aqui da Sala do Game. Vim aqui hoje para falar sobre a decisão agora da taxa de juros do dólar canadense, tá? Então, agora há pouco, hoje já são meia-noite e 46, tá? Às 11 horas da nossa terça-feira, ocorreu um discurso do Biden ali, falando sobre algumas posições internas dos Estados Unidos, a economia dele, dos Estados Unidos, em relação à Rússia e também a outros países, tá? Então, assim, eu dei uma esperada para poder ter uma visão disso daí e fiz algumas avaliações aqui em relação a isso aí, tá? Lembrando que sempre que é uma análise em cima dos fatos que ocorreram, que tem uma certa relevância naquele momento, que isso pode não ocorrer novamente, tá? É mais para a gente ter uma ideia do que pode, de direção do mercado, aprender um pouco mais, talvez, sobre suporte à existência, regiões de preço, briga de preço em certas regiões, tá? Então, assim, sai junto com uma decisão de taxa de juros, geralmente sai uma declaração. Uma declaração de taxa de juros sai junto com uma declaração de taxa de juros sai junto com uma declaração de política monetária e um mês, na próxima vez, não sai, tá? Então, assim, saiu, eu peguei as quatro últimas decisões de taxa de juros, de 8 de setembro, 27 de outubro, 8 de dezembro e 26 de janeiro, tá? Nas datas de 27 de outubro e 26 de janeiro, nós tivemos uma declaração de política monetária do Canadá. Nessas duas declarações, a visão era, as perspectivas eram boas, positivas, dentro do Comitê de Política Monetária do Canadá, pela seguinte razão: passaram pela pandemia e estavam em recuperação, tá? Tinham visões amplas ali de aumento, mas também tem aumento da taxa de juros, tá? Da inflação, tá? E se manteve em 0,25 percentual nessas datas todas aqui, até desde 2020, se não me engano. Só que a previsão agora é para o aumento de 0,5 para 0,5, tá? 0,25 percentuais sai de 0,25 para 0,5. Se a gente pegar a última declaração de janeiro para cá, houve a ocorrência da Omicron, ela não foi tão pesada quanto se esperava, ela não causou tanto impacto assim na relação quanto esperava em relação devido às pessoas estarem vacinadas, na sua maioria. Só que tem um fator novo que é a Rússia e a Ucrânia, tá? Como se trata de uma decisão de taxa de juros, vamos pensar exclusivamente nessa data, nesse momento, tá? Nesse horário ali. Nessas datas, esse ativo que o dólar, o USD, CAD, que é o dólar versus o dólar canadense, ele tem uma boa movimentação, tá? Então, ele movimenta bem. A gente sabe que não é toda notícia, toda dado econômico que a gente consegue pegar, mas ele tem uma boa movimentação e vocês vão perceber, tá? Essas marcações que vocês vão ver por aqui, deixa eu só tirar essa aqui. Essas marcações que vocês vão ver por aqui, elas são para a gente poder se identificar, tá? Deixa eu colocar as ferramentas aqui. Identificar um pouco mais tranquilo nessas. Ó, tudo que for em azul aqui, e esse branco e essa outra cor aqui, é referente a essa última análise. Tem algumas análises aqui que vocês vão ver que lá do tempo, lá muito atrás, tá? Ficar atento a essas marcações aqui, suporte e resistência, tá? E essa caixa de sapato aqui. Vamos diminuir, aumentar o time frame aqui. 4 horas, para vocês terem uma ideia. Aqui atrás, foi das outras decisões de status de juros que eu estava fazendo, depois eu dei uma parada, e aqui novamente. Reparem na situação aqui, ó, a região aqui onde se encontra esse preço aqui, esse ativo, tá? Uma região bem importante. Vamos colocar no time frame de 4 horas. Vamos pegar aqui, tá? Então aqui,
aqui nós tivemos declaração, eu já reduzo o gráfico aqui para vocês, eu amplio o gráfico, dou um zoom para vocês terem uma ideia, mas vamos ver na maneira geral. Então, aqui, nós temos uma região que é resistência, tá? Uma caixa de sapato, que a gente chama, aonde tem aqui uma região que o preço brigou bastante, trabalhou bastante, tá? Se a gente prestar atenção aqui, aqui houve uma declaração no dia 26 de janeiro, ela foi positiva para o dólar, negativa nesse caso aqui para o dólar canadense, mas no seguinte sentido, não é necessariamente que foi negativa, a declaração foi positiva para o dólar canadense. Possivelmente nesse dia tinham outros fatores ali que saíram e as informações que foram ditas durante a declaração, elas fizeram com que o mercado entendesse que esse ativo não ia ficar tão forte. Sem contar que poderia ter dados econômicos dos Estados Unidos que muitas vezes isso ocorre, como vai ocorrer agora, amanhã, nessa quarta-feira, ao mesmo tempo que tem a decisão de taxa de juros, a declaração do canadense, vai ter o Powell falando, presidente do Fed. Então, cara, vai dar uma bagunça ali. Eu já passo minha visão, mesmo com essa bagunça do Powell falando, tá? Essa linha aqui, uma linha de suporte aqui atrás, eu já vinha terminar de falar sobre essa região aqui, porque eu quero que vocês entendam essa parte de trás aqui, ó. Região de suporte. O preço vinha de uma alta, de baixa para cima, correção, pegou um movimento aqui, tá? Onda 1, onda 2, onda 3. Tá? Eu já tiro todas essas linhas aqui. Vou diminuir o zoom aqui, né? O preço vem por aqui, né? Ele pegou uma outra região aqui, ó. Tá marcado aqui também, daqui jogou para cima. Opa, aqui não. Tá? Nessa declaração aqui, ela foi positiva para o dólar canadense também, porque nesse sentido o mercado veio para baixo. Poderia ter alguns dados negativos para o dólar americano, e isso fez com que ele viesse para baixo, tá? Lembrando que aqui no dia 27/10 de 2021 também nós tivemos a declaração da política monetária. Então, a política monetária tinha uma visão muito mais otimista, por isso esse mercado veio para baixo. Eu já volto falando sobre esses pontos ali. E aqui o preço cai de uma região que a gente já falou antes aqui, ó, aquela região de preço, uma região confortável de preço, ó. E é onde aqui nós tivemos a decisão do dia 8/9, essa não teve declaração junto, tá? De qualquer forma, ela está dentro desse preço, dessa região de preço aqui, tá? Vamos... isso daqui é a resistência do nosso preço atual lá, e aqui é o suporte do nosso preço atual. Isso aqui eu já vou tirar, e a gente já vai limpando o gráfico aqui. A gente já sabe que ele volta para essa região. Isso aqui também eu vou tirar. Aqui nós tivemos 940 pontos de alta. Tá? Esse ativo tem umas boas movimentações aqui, tá? 940 pontos de alta. Deixa eu puxar para cá. Então, como é que ele fez? Abriu aqui, né? Nessa altura. Ele teve um recuo aqui, uma sombra de 200 pips e subiu no próprio candle aqui, ele subiu mais 472 e foi terminar lá em cima lá com 940, 950 pips. Depois ele voltou a cair. Como que a gente pensa que pega uma operação aqui? Vamos pegar a média depois desses pips aqui, vai depender muito do seu lote e de quanto você está operando e qual o seu alvo. É bom a gente entender que essa sombra, ele faz com 230 pips, então a gente vai ter uma média ali. Ou se ele sai daqui e vai direto para lá, igual o NZD Volt 6 faz isso, tá? Lógico, se eu tenho uma ideia de que esse ativo vai fazer essa movimentação, que pode fazer essa movimentação, melhor dizendo, eu não vou pegar esse movimento todo, eu vou preparar uma operação para pegar um movimento para deixar o meu stop loss abaixo desse suporte aqui, ó, tá? Desse fundo, e se ela estivesse nessa região, por exemplo, aqui, e buscar um gain aqui, perto desse topo, tá? Daí, assim, quando eu estruturo esses meus alvos,
eu vou ver se o meu lote cabe aqui. Eu vou lá na minha conta demo e faço o meu teste de lote para ver se ele cabe aqui, tá? Então, nós já temos essa ideia de 940 pontos. Vai dar em média de 700 pontos, talvez, aí. Se vocês olharem depois lá atrás, lá, vocês vão ver que tem uma de 600, alguma coisa lá, então. E o preço vem nessa região aqui, né? Vamos lá aos poucos, né? Aqui é a linha do preço atual, tá? E aqui é um suporte. E ele tem umas boas movimentações diárias, tá? Pegar umas boas operações mais longas aqui, ó, tá? Gráfico de 30 minutos. Tá? Quem acompanha bem ele é um bom ativo para operar. Ele tem momentos laterais, igual os outros têm, mas é um bom ativo para operar. O mercado veio em queda, veio em queda, veio em queda, mostrando força para o dólar canadense, até que ele encontra uma outra região de zona de preço aqui, né? Entre suporte e resistência e declaração de taxa de juros. Deixa eu tirar isso aqui também. Ela ocorreu aqui, neste ponto aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Galera, se vocês, quando estiverem assistindo isso daqui, pode dar as dicas. Ah, ficou pequeno, ficou muito rápido, não consegui entender. Pode perguntar. A declaração, a decisão saiu nesse ponto aqui. Esse aqui foi no dia 27 de outubro com a declaração, tá? Saiu aqui. Por que que demorou para cair esse mercado? Porque durante esse período aqui, tá? 16 horas aqui, durante esse período, não, são 17 horas. 17 horas, eu acho que era hora de verão lá. Durante esse período aqui, estava sendo feita a declaração, né? Lida a declaração. Então, como se tratava de uma informação positiva, trouxe toda essa pontuação aqui para baixo, tá? Só tem que confirmar aqui, porque para mim isso aqui era 17 horas, mas como é horário de verão lá, eu não me lembro se fazer alteração aqui, eu acho que faz alguma alteração, tá? Aqui é 17 horas, nesse candle aqui, tá? Mas foi aqui, tá? Não foi aqui. Sabe por que que foi aqui, galera? Por causa disso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Não tem sombra, tá? Sinal que a declaração realmente foi aqui. Perspectivas já vinham pelo mercado e a declaração aqui. Então, a gente reduz esse nossa distância aqui, ó. Veio, esticou até aqui, 1.000 pontos. Vamos arredondar para 1.000 pontos aqui, tá? Opa, isso aí não, né? 1.000 pontos. 1.000 pontos. O mercado vem e olha onde que ele chega aqui de novo. Esse é o suporte que a gente já marcou, tá? Então, quando a gente marca suporte, por mais que passe em regiões de preços em outros momentos, o que eu quero dizer para vocês aqui que não é um suporte eterno, é que existe uma região de preço aonde o mercado, os compradores e vendedores sempre estão de olho. Em determinado momento do ativo, em determinada região que o preço se encontra, ele sempre está de olho. Vai buscar resistência, vai buscar suporte. Feito isso, buscou suporte, o mercado volta e fica dentro dessa região que deu. Aqui que eu falei para vocês, ele tem uma certa acumulação, né? Depois dessa movimentação toda, ele tem um descanso. Fez uma maratona, tem que dar uma descansada. Mas mesmo assim, ó, né? Faz movimentação, ficou no meio do caminho, que seria que traçar uma nova resistência aqui, e ele continua nessa região de novo, tá? Continua nessa região aqui, diminuir o zoom aqui, vamos voltar um pouquinho para a gente não perder aqui, ó, tá? Região de resistência, de suporte e resistência, ele saiu desse ponto aqui, ó. Para quem comprou aqui, teve uma operação longa, no swing trade, né? E ele volta, ele vai buscar a região novamente lá de cima, tá? Aquela região que já mencionou. Olha, já chegou perto aqui, ó, uma nova resistência, que lá na frente ele é um suporte, e ficou caminhando. E foi para aquela região de preço também que ele se sente confortável, tá vendo? Ó, foi buscar aquela região novamente. O que que dá para fazer aqui? Se eu tenho a ideia e a noção do que esse ativo faz, esse tipo de coisa, eu posso pegar em operações mais longas, tá? Não necessariamente essas decisões de taxa de juros.
Mas eu vou pegar entre essas decisões umas operações mais longas. Eu vou pegar um suporte e resistência e vou fazer operações de swing trade. É uma boa operação, tá? E o preço continua, tá indo, né? Aqui ele voltou para dentro de uma região que a gente já tratou, tá? Aqui ele pegou, ó, novo suporte aqui, ele já foi rompido lá com uma resistência lá atrás e ficou aqui, pegou aqui, tá? Vamos tirar essa marcação aqui. Vamos aumentar aqui. Aqui nós tivemos uma movimentação de 389 pontos, tá? Aqui não teve declaração junto, tá? Você pode juntar vários fatores, algumas informações dos Estados Unidos, venda de casa, se não me engano, saiu no mesmo horário que essa informação aqui, tá? Esse dado econômico, e a gente fica de olho nisso. Então, assim, é da mesma forma. Ó, aqui já caiu bastante, 389. Então, se a gente fizer uma média, 900, 1.200, 2 dividido por 3, vai dar uns 700 pontos, tá? Então, se dá uns 700 pontos, eu vou tentar pegar 50% desse movimento. 50% desse movimento vai dar 350 pontos, mais ou menos. Se eu sei que aqui é um suporte, deixa eu tirar isso aqui também. Se eu sei que essa região aqui é um suporte, né? E eu estou de olho nisso aqui, eu vou prestar atenção na sombra desse candle aqui, tá? Quanto que ele fez? 63 pips. Lá atrás a gente já viu que ele fez em média 200 e um pouco, só que teve uma lá que ela foi direta de acordo com a declaração, tá? Não tem como falar para vocês aqui exatamente o que ocorreu. Eu teria que estar acompanhando essa data aqui, esse dia aqui, eu não acompanhei, eu fui fazer o estudo agora sobre isso aqui. Mas o que me chama a atenção, assim, se a gente observa que ele está em suporte, o preço está caindo aqui durante esse dia, ele está oscilando, ele vai batendo, ele veio perto de uma vez, veio perto de duas vezes, três vezes, e ficou aqui, ó, que é a decisão, tá? Aqui foi a decisão de taxa de juros, essa aqui em dezembro não teve declaração, então o que a gente poderia pensar aqui? É fácil falar agora porque o mercado já andou. Tudo bem, mas a gente estaria estudando lá, estaria vendo que ele está numa região de suporte, né? Por essa região de suporte, eu já estaria pensando em entrar numa compra, né? Mesmo que, lógico, tem que alinhar com outras informações aqui, pode ser que nesse momento já estaríamos falando sobre Ucrânia e Rússia, tá? E pegar uma operação dessa forma aqui. Tudo que dá para ser feito nessa operação aqui, você pode entrar antecipado, ajusta suas contas, sua gestão ali, mas também você pode fazer o seguinte, se eu tenho uma ideia de que esse mercado aqui faz um movimento pouco, se ele abre primeiro aqui e vem para baixo, uma região de suporte, eu espero um pouquinho e entro novamente. Eu vou entrar quando esse candle voltar a recolher aqui para dentro, tá? Então, eu não entrei antes da declaração, entrei depois, esperei o movimento dele ocorrer, entrar aqui. E para baixo, para venda, a mesma coisa. Feito isso, esse mercado voltou para aquela região. Aqui é outro ponto importante de por que a gente poderia pensar numa compra nesse momento aqui, né? Se eu estou falando que nós temos uma região aqui, se eu identifiquei que, na verdade, sob o meu ponto de vista, vocês podem até não concordar com isso, tem todo o direito, tá? Se eu tenho uma visão de que aqui em cima é uma região de preço, uma região confortável, ou bem trabalhada, ou bem interessante para os negociadores desse ativo aqui, eu posso pensar que aqui é um suporte mais relevante. Então, eu posso pensar nessa compra aqui, tá? Não só dessa operação aqui, mas ela mais longa, tá vendo aqui, ó? Quanto ela subiu? Quase 3 mil pontos, na verdade, aqui. E ela foi para essa região novamente, ó. Da operação onda 1, de novo, né? Onda 1, correção, onda 2, onda 3, lá vai, tá? Lá vai. Então, assim, é um bom ativo, tá? Bom ativo. Eu quase não opero ele, tá? Mas vou começar a ficar mais atento a ele. Vamos pegar aqui a nossa região aqui, ó. Tá vendo essa linha azul aqui? É a nossa região de suporte. Ela vem aparecer novamente aqui, ó. Tá? Ela foi rompida outra vez, né? E vem pegar regiões mais baixas de novo aqui, ó. Aquela outra linha de suporte anterior que a gente tinha falado lá. Então, ele faz essas regiões de marcação de preço.
Não é que, tá cortando um candle, tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas uma região de preço. Serve para a gente marcar e entender onde o preço está batendo, para ficar na memória também. Tá? E aqui a nossa última declaração que nós tivemos agora em janeiro. Deixa eu tirar essa marcação. Aqui a nossa zona de preço confortável neste momento. Isso aqui tem que ser uma avaliação feita constantemente, porque o mercado é dinâmico, ele é volátil, ele não fica parado, então a gente tem que acompanhar essa movimentação. Aqui teve a declaração, tá? Mesmo a declaração sendo positiva para o Canadá, tá? Nós tivemos poucas informações sobre os Estados Unidos ali. Pode ter ocorrido alguma coisa que durante a declaração, por mais que ela tenha um cenário positivo, ela na íntegra pode ter falado alguma coisa negativa para o Canadá. O Canadá, se não me engano, foi aumento da inflação, tá? A perspectiva de aumento da inflação para 5 pontos alguma coisa. Tá? Então, assim, isso aqui foi negativo. Sendo negativo, no momento da declaração, vamos conferir novamente aqui, ó, tá? Fui beneficiando aqui, da mesma forma, ó, 50, 60 pontos para baixo aqui, e o mercado pegou a tendência aqui, tá? Pegou alta. Então, ele vai estar aqui em cima. Lembrando, a gente não vai tentar pegar tudo isso aqui, ó, mais 722 pontos aqui, a gente está trabalhando com a média de 350 pontos. Eu vou esperar esse mercado aqui. Se eu tenho já uma visão de suporte, eu tenho uma visão de suporte, o suporte aqui está bem longe. O suporte está bem longe. Aqui eu confesso que eu ficaria na dúvida realmente da entrada antes da operação, tá? Eu teria que ficar de olho aqui, ó. A abertura do declaração e a decisão da taxa de juros, divulgação da taxa de juros, a declaração da política monetária. Se esse movimento aqui não passasse desse fundo aqui, né, não viesse muito mais abaixo aqui de 220 pontos, ou se ele chegasse nos 220, melhor dizendo aqui, já poderia entrar numa operação, né? Seria dar um sinal aqui para a gente entrar na operação. Feito isso, possivelmente essa operação aqui eu não ia conseguir pegar, tá? Essa aqui eu não conseguiria pegar. Só ia ficar de olho nela aqui mesmo, mas se a declaração sendo negativa para o dólar canadense, esse movimento aqui seria o natural, com uma correção, né? E depois, perto de uma região que ele formou um novo suporte, eu entraria aqui nessa região, mais ou menos aqui, nesse candle aqui, ó, tá? Aqui seria um bom ponto de entrada para pegar até essa região aqui, mais ou menos, aproximadamente. Tá? Lembra que eu falei para vocês que se a gente tem uma visão, essa região de preço aqui, ela já foi lá atrás também referência, tá? Agora que ela se tornou. Então, se eu tenho uma referência de preço, se eu considerei isso aqui um novo suporte, aqui, essa minha linha viria para cá, então, aqui eu teria uma visão de novo suporte, uma nova resistência aqui em cima, tá? Ó, uma vez rompida a região de resistência, ele foi buscar essa região lá. Falando dessa forma, deixa eu tirar isso daqui. Não, isso aqui não. Vamos tirar essas linhas antigas aqui, tá? Essas aqui as antigas, não precisa marcar mais. Vamos excluir. Elas foram regiões de preço importantes na outra análise que eu fiz antes de dar uma parada, tá? Então, nós temos aqui, vamos aumentar o zoom. Vou ir agora aqui. Ó, essa linha azul aqui é a nossa caixa de sapato, tá? Ela foi colocada em 4 horas, só passar o mouse em cima, ela está mostrando ali que foi colocada em 4 horas, tá? E vamos ver o que nós temos aqui, tá? Aqui foi durante o momento do Biden falando, tá? Ó, saiu fora, né? Saiu aqui dessa caixa de sapatos, saiu fora aí, redundância. Vamos lá. Saiu dessa caixa de sapato, voltou, buscou região de suporte. Aqui nós temos ela trabalhando dentro desse suporte, e se a gente parar para pensar aqui e avaliar, nós temos aqui dentro
regiões de preço também no gráfico de 30 minutos, que ela está batendo para cima e para baixo aqui, né? Regiões de preço, né? Se eu estou com o preço abaixo dessa região que eu estou marcando, na verdade aqui, ó, se eu estou com o preço aqui, acima dessa região, isso é um suporte, isso é uma resistência, tá? Se eu tenho mais um suporte aqui embaixo, eu posso considerar S1, S2, tá? Suporte 1, suporte 2. Rompe aqui, busca aqui, tá? Rompe aqui, vamos buscar mais ou menos nessa região aqui, tá? Beleza? Então, aqui, nós temos essas regiões aqui em 30 minutos. Vamos reparar que agora, aqui a gente está num gráfico de 30 minutos, nós temos aqui a perspectiva que uma onda 1, né? Uma onda 1. Olha, ele pegou em suporte aqui, tá? Onda 1. Pode fazer uma onda 2 e buscar uma correção até aqui ou aqui em cima, quem sabe. O que é um cenário provável? Que cenário provável pode ser qualquer um. Eu digo assim, de acordo com o que está acontecendo hoje. O Biden falou, ele exaltou, mostrou que os Estados Unidos é forte, falou sobre isso, puxou aquela garra americana que eles têm lá, que eles falam muito sobre isso. E a relação da guerra e Ucrânia e Rússia, então, pode dar uma força para o dólar, tá? Então, eu acredito que nós temos que ficar de olho para que esse ativo possa fazer esse movimento aqui, ó, tá? Ele possa fazer esse movimento dessa região aqui, buscar aqui ou buscar aqui, tá? Só que temos que tomar outro cuidado também. Ele pode ficar até ao meio-dia de amanhã, que é o nosso horário de Brasília, que vai ser a hora da declaração da taxa de juros, da decisão da taxa de juros, e o Powell falando, ele pode ficar lateral, tá? Ele pode ficar lateral. O que eu acho que vai ser não tem como você pensar numa operação antecipada. Você pode fazer o que você quiser no mercado, tá? O que eu faria? Tendo a perspectiva que vai ir para 0,5 a taxa de juros, eu pensaria da seguinte forma: eu vou avaliar se esse preço está mais perto de resistências, tá? Se ele estiver por aqui, eu vou pensar numa operação de venda, tá? Uma região, dependendo do volume que você está usando, do lote, uma região de venda. Se ele estiver aqui perto dessa região de resistência, eu vou pensar num suporte, um loss aqui em cima, tá? Se ele estiver aqui perto dessa região de resistência, eu vou pensar num loss aqui em cima. Falando dos gains, do alvo, o alvo positivo. Se ele estiver nessa região de resistência, eu vou buscar no máximo aqui, tá? Ah, mas fica menor, não tem problema. O meu negócio é pegar o lado positivo. E se ele estiver aqui, eu vou buscar uma operação dentro desse canal aqui, desse range aqui, tá? Aqui dentro. E aqui, se tiver aqui, eu vou pegar uma operação no máximo aqui dentro, onde está a linha do preço aqui agora e aqui, tá? Caso esse mercado venha buscar mais essa região de baixo, eu fico mais inseguro em fazer a operação pelo seguinte, como o Powell vai dar o depoimento dele, na verdade, lá, a gente sabe que o mercado pode ficar parado para depois tomar a decisão. Pode sair a decisão de taxa de juros do dólar canadense e ele fazer isso daqui, ó, tá? Ele pode fazer isso aqui, a gente perde o movimento. A gente perde um movimento, que pode ser um movimento muito rápido aqui, que a gente realmente não consegue pegar. A gente espera essa euforia e pega na calmaria. Por quê? Ó a região de suporte aqui, ó a região de suporte aqui, tá? Se ele descer e ficar oscilando aqui, a gente espera esse mercado, entra logo depois para um alvo aqui para cima. Juntando o que o Paulo já está falando, dando depoimento, juntando que não tem mais perspectiva de um cessar-fogo, com isso o dólar vai ficar mais forte, tende a ficar mais forte, na verdade, então aqui pode ser a região de ação, tá? Depois do movimento. É mais arriscado pegar a sua operação, tá? Por isso todo cuidado, como qualquer outra operação, mas essa aqui, pela volatilidade no momento, eu sugiro muito mais cuidado, tá?
Então, esperem esse ativo vir tomar uma decisão aqui primeiro para entrar na operação, tá? Eu não vejo uma possibilidade de fazer uma operação antes, tá? Como algumas eu consigo fazer, eu não vejo essa possibilidade, mas dá para ficar de olho para pegar pelo menos pegar a operação de retorno do movimento, tá? Ele pode fazer isso daqui, né? Como eu acabei de comentar, deixa eu explicar um pouco melhor. A gente perde a declaração, tá? Perde a declaração. E depois que ele acalma, a gente pega e entra ao contrário, entra comprado, porque se ele tiver numa região de suporte, a gente consegue pegar ele mais assim, tá? Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês em algum ponto, tá? De alguma maneira, de alguma forma. Deixa eu só tirar isso aqui. Espero que vocês tenham se interessado pelo assunto, tenham entendido um pouco mais, né, das coisas aqui. Primeiro intuito aqui, pelo menos, passar para vocês algum pouco do conhecimento que eu tenho para poder ajudar vocês nas operações, tá? Tendo qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer ponto de melhora, pode passar ali nas mensagens ali do YouTube ali, ou no Facebook ali, que eu agradeço muito a visão de vocês. Beleza, galera? Então, por hora é isso. Bons trades e até a próxima.